Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, retirado do capítulo 7 de São Marcos, nos dá a ocasião, porque nos faz recordar, nos dá a ocasião de refletir sobre o nosso batismo, porque nos recorda daquele rito que nele acontece. Quando o sacerdote, aquele que está batizando, ele traça uma cruz nos lábios e nos ouvidos da criança, dizendo Éfatá, que quer dizer abre-te. Então ali existe uma súplica de Deus para que abra os ouvidos daquele que será batizado, daquele que foi batizado, para que ele ouça a palavra de Deus como aquilo que de fato ela é, palavra de Deus, para que não ouça a palavra de Deus simplesmente como uma palavra a respeito de algo, mas como palavra de Deus, e que esteja apto a proclamá-la. Então, traça o sinal da cruz sobre os ouvidos, traça o sinal da cruz sobre os lábios, mas também traça o sinal da cruz para que os ouvidos estejam fechados às propostas e seduções do mundo, para que os lábios estejam fechados para falar aquilo que desagrada a nosso Senhor. Então precisamos, meus irmãos, como diz São Paulo, que a fé entra pelos ouvidos. Precisamos então ouvir a palavra de Deus com fé, para que ela produza fruto na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Pois bem, nós iremos voltar aqui a este ponto, mas lancemos agora o olhar sobre a primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 3 do livro do Gênesis, que é o relato do pecado. Como o pecado entrou no mundo. Qual foi o primeiro pecado dos nossos primeiros pais? Diz aqui o livro do Gênesis que Deus tinha, desde o início da semana, nós estamos ouvindo o relato do livro do Gênesis, que fala que Deus criou todas as coisas, que Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Depois fala da criação de todas as coisas, culminando com a criação do homem e da mulher, e que Deus colocou o homem e a mulher em um jardim, isto é, em um local bom, belo, seguro, em um espaço cercado. E Deus disse que eles poderiam comer de todos os frutos de todas as árvores, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam sequer se aproximar. E diz então que um certo dia, a serpente, aqui é a imagem do diabo, a serpente se aproxima da mulher e pergunta: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Aqui, meus santos, nós já podemos fazer uma aplicação na nossa vida. Toda aproximação do diabo na nossa vida é uma aproximação a partir da mentira. Isto é, ele se aproxima de nós e como que enfatiza apenas o aspecto negativo. Isto é verdade que ser católico é muito difícil. É verdade que ser católico tem que fazer muitas renúncias. É verdade que ser católico é renunciar
toda a alegria deste mundo. Isto é mentira, porque, meus santos, digo isso diante de nosso Senhor e de vocês, e sei que muitos, se não todos aqui, podemos dizer quão maravilhoso é ser católico, como somos felizes por sermos católicos, como eu, por graça de Deus, eu sou feliz por ser católico, por ser batizado, por receber a Eucaristia, pela intercessão dos santos, pela palavra de Deus, que eu recebo na sua plenitude, seja ela escrita ou ela transmitida oralmente. A graça de Deus, que alegria ser sacerdote, que alegria pertencer à Igreja de Cristo, a única Igreja de Cristo, em que eu posso receber o perdão dos meus pecados. Quer dizer, que alegria ser católico. Mas o mundo, o diabo por meio do mundo, quer colocar no nosso coração a tristeza por nós sermos católicos. E é claro, por sermos católicos, nós sabemos que algumas coisas não nos convêm a nós. Então o diabo se aproxima da mulher e diz: é verdade que você não pode comer de nenhum fruto das árvores do jardim? E ela diz: não é bem assim. Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, de todos os frutos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Então não era verdade que que os nossos primeiros pais tinham que renunciar de todos os frutos de todas as árvores, mas apenas da árvore do meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: no dia que dele comerdes, morrereis. Da mesma maneira, meus santos, que Deus, quando nos proíbe o pecado, não nos proíbe o pecado porque Deus simplesmente não quer que nós não pequemos. Deus nos proíbe o pecado porque o salário do pecado é a morte. Deus nos proíbe o pecado porque a consequência do pecado é a morte. Deus nos proíbe o pecado porque o pecado é mal para nós. Nós às vezes temos a tendência de compreender o pecado, a proibição do pecado, como se fosse algo simplesmente legal. Isto é, sei lá, você é motorista e você sabe que é proibido você ultrapassar, você furar o sinal vermelho. O semáforo apontou o sinal vermelho, você tem que parar e tem que esperar, porque você só pode passar no sinal verde. Mas isso é uma lei, e uma lei que foi criada pelos homens, de modo que, se depois ficar comum que nós iremos passar no vermelho e parar no verde, tudo bem, não há nenhum problema, porque foi apenas algo decidido, não é algo que toca a nossa natureza. Mas dizer a alguém: olha, não tome veneno, porque o veneno vai destruir o seu fígado, o seu estômago, o seu intestino e vai levar você à morte. Isso, independentemente de quem diga, isso é verdadeiro. Então, quando Deus diz não peque, não é porque é simplesmente da vontade de Deus que nós não pequemos, e que já seria suficiente para obedecer a Deus, mas porque Deus sabe que o pecado faz mal à nossa alma, porque o pecado nos leva para o inferno, mesmo que nós não o vejamos como tal, mesmo que nós, naquele momento, não vejamos o pecado como mal, mesmo que o pecado, ele nos seja agradável e atraente, porque dirá aqui, na própria primeira leitura, que a mulher viu que o fruto, ele era atraente, ele era interessante. Então nós não pecamos porque nós cremos na palavra de Deus,
Nós cremos na revelação de Deus, que diz: isso é mal, não faça, mesmo que nós pensemos que seja um bem, que seja bom. E sempre, infelizmente, porque ludibriados, seduzidos e enganados pelo diabo, nós sempre nos deparamos, nos colocamos diante do pecado como algo, no mínimo, satisfatório. Eu já repeti aqui tantas vezes, né? Que ninguém peca por ascese, ninguém peca por sacrifício. Sempre quem peca, peca porque vê pelo menos uma satisfação, uma compensação, um ganho imediato, que será em prejuízo eterno. Mas vê naquele pecado um ganho, vê naquele pecado uma satisfação momentânea, vê naquele pecado uma situação de alegria e de livramento de sofrimento, momentâneo pelo menos. Mas aquele bem momentâneo não compensa o dano eterno que ele nos causa. E nós precisamos, meus santos, efatar. Nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus e acolhê-la como tal, palavra de Deus. Pedir a Deus o dom da fé. A fé entra pelos ouvidos, pois bem, meu Deus, cura essa minha debilidade em crer, aumenta a minha fé para que eu creia cada vez mais e me alegre por fazer a tua vontade. E me alegre, Senhor, por renunciar isto e aquilo, porque se tu me mandas renunciar isso e aquilo, é porque isso e aquilo são maus, são pecados, não me fazem bem, não concorrem para a minha salvação. Então, abri, Senhor, os meus ouvidos, para que eu creia cada vez mais. Abri, Senhor, a minha inteligência, os meus olhos, para que eu veja cada vez mais com clareza que a tua vontade é a melhor, é o bem verdadeiro. Pois bem, mas diz então que a mulher dá essa resposta à serpente: não, nós podemos comer de todos os frutos das árvores, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente diz, versículo 4, Gênesis capítulo 3, versículo 4, não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, daquele fruto, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E a mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter o conhecimento. No dia em que dele comerdes, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Meus santos, esta é a tentação de toda a humanidade. Em todo pecado existe uma tentação de que eu quero ser como Deus, eu quero dizer o que é certo e o que é errado, eu quero escolher o que é bom e o que é ruim para mim, eu é que quero decidir o que eu posso e o que eu não posso fazer, porque eu sou o dono do meu nariz. E meus santos, nós cristãos católicos sabemos que nós não somos donos do nosso nariz. Nós precisamos acolher esta verdade, acolher esta verdade salvífica. Eu não sou dono de mim mesmo. Esta vida que eu tenho, ela me foi dada. Ela me foi dada a mim. E eu administro esta vida para depois viver a vida que Deus tem preparado para mim na eternidade. Mas é uma tentação constante, e não apenas para os pagãos, uma tentação constante não apenas para aqueles que não vêm à igreja, uma tentação constante para todos nós. Nós queremos tomar as rédeas da nossa vida e viver segundo o nosso tino, segundo a nossa cabeça. Nós precisamos viver segundo a cabeça de Deus, segundo a vontade de Deus. O próprio Filho de Deus, quando veio ao mundo, viveu dessa maneira. Eis que venho fazer com prazer
a vossa vontade, Senhor. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Alimentar-se, o seu alimento seria fazer a vontade do Pai. Então já que tudo em nossa vida deve nos levar a fazer comunhão com Jesus, nós ouvimos a palavra porque nós queremos fazer comunhão com Jesus. Nós recebemos a Eucaristia porque nós vamos fazer a comunhão mais perfeita com Jesus. Ora, esta comunhão deve implicar também nos nossos pensamentos, na nossa vida, nas nossas escolhas. Eu quero, Senhor, fazer a Tua vontade. Eu não quero, Senhor, ser Deus. Eu não quero, Senhor, viver a minha vida segundo a minha vontade. Éfata, abre, Senhor. Abri, Senhor, os meus ouvidos para que eu acolha esta palavra. Eu não sou Deus, eu sou criatura. Meus irmãos, esta é uma realidade que hoje o mundo está vivendo num extremo. Isto é, quando nós vemos pessoas, quando você vê, por exemplo, um homem e que diz assim: eu sou mulher. Ele é homem, ele nasceu homem, ele tem toda a sua estrutura física de homem, mas ele diz: eu sou mulher. E o mundo que está se curvando diante desta realidade diz sim, e nós iremos dizer que é mulher. Mas eu não sou Deus. Esta foi a tentação dos nossos primeiros pais: vós sereis como deuses. Eu não sou Deus. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Mas o homem, se ele disser eu sou mulher, ele não se tornará mulher, ele continuará sendo homem. Imagine aqui, parece absurdo, é algo que há 20 anos nós sequer imaginaríamos que isso seria possível. Por exemplo, um homem que passou a vida inteira tendo os seus músculos, ossos, nervos, tendões criados, fortificados, construídos pelo hormônio principal, a testosterona, o hormônio principal masculino. Num dado momento ele diz que é mulher, ele vai entrar num ringue e bater em outras mulheres, porque agora ele é mulher, e ninguém está vendo que isso é uma injustiça, e ele vai ser um corredor, uma corredora, e vai correr muito mais veloz, porque os homens sempre foram, eles têm o coração, nós temos o coração maior, a capacidade cardíaca maior, os músculos maiores e mais fortes. Isso é a suprema injustiça. Mas para salvaguardar o direito de sermos Deus, eu decido o que eu quero ser. Eu digo então, não é verdade. Ele diz que é mulher, ele é mulher. Ela diz que é homem, ela é homem. Porque sereis como deuses, conhecedores, criadores do bem e do mal. Isto é, esta tentação do homem. Mas isso aqui eu dei apenas um exemplo exagerado, mas nós podemos dar outros exemplos. Quando um casal decide: nós teremos apenas 2 filhos, porque nós somos Deus, nós somos deuses, e nós decidimos como será a nossa família. Deus fez o sexo, e a finalidade principal é procriativa, mas não se aplica no nosso caso. Nós viveremos o sexo da nossa maneira, nós viveremos assim. Nisto, a vontade de Deus não se aplica, porque nós somos Deus, nós somos deuses, nós dizemos o que é o certo e o que é errado, o que é o bom e o que é o mal. Nós somos donos da nossa vida e do nosso casamento. Percebe, meus santos? Aqui eu poderia dar vários outros exemplos que mostram que esta tentação de querer ser dono de si, de querer viver segundo a sua cabeça, segundo as suas intenções,
segundo os seus pressupostos, esta tentação está presente em todos nós. Sereis como deuses. E aí eu faço com a minha vida, com o meu corpo, aquilo que eu quiser, porque eu sou o dono absoluto de mim. E nós, cristãos católicos, sabemos que esta foi a tentação dos nossos primeiros pais. Sereis como deuses. Tentação esta, de cuja tentação nós precisamos fugir cada vez mais. Éfata, abri, Senhor. Abri, Senhor, os meus ouvidos, para que, ouvindo esta palavra, eu me converta cada vez mais. Abri, Senhor, os ouvidos do meu coração, porque pode ser que alguns estejam ouvindo isso e se revoltando dentro de si. Por quê? Porque eu quero ser dono absoluto de mim. Mas meu santinho, minha santinha, se você viver assim, vai ser para o seu mal. Porque quando Deus nos proíbe o pecado, é porque Ele nos ama e quer o nosso bem. Quando Deus nos proíbe um pecado, mesmo que Ele se apresente a você, como é que diz aqui? Que a mulher olhou para o fruto e viu que era atraente para os olhos e desejável. Mesmo que você olhe para o pecado e ele pareça atraente e desejável, ele será a sua morte. Ele será para a sua destruição, e não apenas para a sua morte final e eterna, não apenas para a sua destruição final e eterna, mas também já aqui no tempo, para a sua destruição já aqui no tempo. Nós precisamos, meus santos, e aqui não pode ser uma frase que você escuta com ouvidos comuns, mas nós precisamos ouvir isso de uma maneira diferente. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos de verdade crer na palavra de Deus e saber que aquilo que Deus quer para nós é o melhor. Nós precisamos dizer: Senhor, não a mim, Senhor, não a nós, Senhor, mas a vós a glória e a adoração. Eu não quero ser Deus na minha vida, eu não quero ser Deus no meu namoro, eu não quero ser Deus no meu casamento, eu não quero ser Deus no meu trabalho. Eu quero, Senhor, que Tu sejas Deus na minha vida, no meu corpo, na minha família, no meu emprego. Eu quero, Senhor, que a Tua vontade impere e me guie em todas as minhas escolhas e decisões. Mas para isso, meus santos, para que nós tenhamos esta força espiritual, nós precisamos suplicá-la constantemente, porque a nossa tendência, a nossa tentação é sempre o quê? Querer escolher o caminho mais fácil e querer escolher a nossa vontade, porque normalmente ela sempre vem ao encontro dos nossos desejos, dos nossos afetos. Peçamos, meus santos, peçamos a Nossa Senhora, aquela que nunca foi enganada pelo diabo, aquela que nunca foi seduzida por pecado algum. Peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós, para que os nossos corações nunca se deixem enganar pelas seduções do inimigo, e para que os nossos ouvidos estejam sempre abertos para acolher a palavra de Deus como aquilo que ela é, palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá! Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal, dê aquele like maravilhoso e ative o sininho para receber novas notificações.